Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público presente, internautas, ouvintes da rádio. Vamos mais uma vez aqui. Eu quero falar da luta para que nós possamos dar à população de Juquitiba uma resposta que ainda estamos devendo. Essa Casa de Leis ainda precisa responder ao conjunto da sociedade de Juquitiba o fato ocorrido com a enfermeira Tatiane. Mais uma vez, não houve comparecimento do secretário municipal de saúde, que justificou que estava em um congresso em Ubatuba, e reiteramos agora para essa semana para que possamos ouvi-lo, porque nós precisamos saber a posição da Secretaria de Saúde, porque mais uma vez nossa cidade está na capa de um jornal e não é de maneira que nos orgulha, é de maneira preocupante. Mais preocupante ainda quando ontem eu pude acompanhar o Agora é Sério com uma gravação que tudo indica ali que é uma reunião do prefeito Francisco Júnior com funcionários da saúde municipais e da empresa. E eu fiquei assustado, preocupado com o rumo que as coisas possam estar se encaminhando. Porque quando a gente ouve dizer que eu prefiro o funcionário que é da OCIP, da empresa, porque com um telefonema eu posso mandar embora, é uma frase que preocupa bastante. Primeiro, existe uma independência. Essa OCIP, ela tem um contrato, ela participou de um processo seletivo e assinou um contrato para prestar um serviço no nosso município. Ela precisa cumprir esse contrato. Isso não significa que a prefeitura tenha ingerência sobre os seus funcionários. É como uma empresa que estiver aí fazendo uma obra, como da creche, nenhum engenheiro da prefeitura pode chegar lá e dar ordem para aquele trabalhador, porque ali ele é um funcionário da empresa, né? À medida em que, como foi bem claro lá no áudio, basta um telefonema e a pessoa está fora, isso partindo do chefe do Poder Executivo, que é o contratante de uma prestadora de serviço, isso chama-se tráfico de influência, e isso é crime. Porque nenhum de nós pode se utilizar do cargo para interferir, usar da sua influência para interferir, né, aonde não seja da sua competência. E isso ficou muito claro, foi citado até um exemplo de um funcionário que comentou com um determinado vereador algo, reclamou, o funcionário reclamou das condições de serviço para um vereador, o vereador falou ao prefeito e no outro dia o funcionário estava mandado embora. Então, você tem que viver então a lei da mordaça, né? A língua dentro da boca. Essa foi a frase. Não sabe manter a língua dentro da boca. Isso é de um autoritarismo, de um abuso de poder, de uma falta de preparo tremenda. Por quê? Além de tudo, isso causa medo em quem está trabalhando. Porque nós estamos tratando de um caso, de uma denúncia aqui na Casa de Leis, que foi apresentada aqui nessa Casa de Leis, aonde uma enfermeira que presta serviço a essa OCIP denunciou que por ela ter seguido o que manda
toda a legislação do Sistema Único de Saúde, ela foi demitida. Essa é a denúncia que está aqui na casa. E aí nós nos deparamos com esse áudio, que confirma, que evidencia que é essa mesma prática. Fez o que não gostou, está fora. Então nós precisamos dar urgente uma resposta à sociedade. Eu acredito que essas pessoas só irão responder ao Ministério Público. Então, hoje eu trabalho com a possibilidade aqui de materializar uma denúncia consistente ao promotor e pedir a ele que tenha o poder judicial para investigar. Porque, infelizmente, essa Casa de Leis não vem conseguindo avançar nessas investigações. Quem sabe se abríssemos uma CPI? Eu convido os vereadores aqui a abrirem uma CPI para a gente avaliar a saúde do nosso município. Porque se está acontecendo isso com uma prestadora de serviço com relação aos funcionários, o que mais pode estar acontecendo com a saúde da nossa cidade? Será? Porque começa a abrir um leque. Será que o médico também está recebendo ordem? Está tendo que cumprir ordens fora daquilo que é a conduta dele? A gente não sabe. E se nós não apurarmos, e se nós não identificarmos as questões, nós ficaremos com essa dúvida. E na dúvida, quem pode estar pagando é quem está precisando se utilizar do Sistema Único de Saúde na nossa cidade. Então, esse cenário ele é preocupante e acho que essa Casa de Leis poderia ser um pouco mais enérgica. Porque vieram aqui nessa tribuna falar de casos anteriores, mas esses casos anteriores a justiça analisou. Então por que também nós não levamos esse caso para a justiça analisar? Não é culpar ninguém, é a justiça analisar e fazer justiça. Assim como foi feito justiça no caso que foi citado aqui, vamos então promover a justiça nesse caso também. Esse é o nosso papel. Então, essa semana, se o secretário comparecer, nós o ouviremos. Vamos degravar, fazer a transcrição desse áudio para também compor a nossa denúncia ao Ministério Público e aos órgãos institucionais de carreira, o COREM, o Ministério Público do Trabalho também precisa acompanhar essa questão. Porque me parece que hoje, eu converso com alguns funcionários da saúde e o clima é de medo, realmente. É de medo de falar, porque você não pode falar o que está errado. E quando a gente fala o que está errado, é porque a gente quer que conserte. Agora, aquelas pessoas que ficam quietas e deixam os problemas acontecerem no hospital, não é isso que a gente quer. Acho que o profissional que enxerga o que está errado, ele tem mais é que falar realmente, para poder corrigir aquilo que está ocorrendo de errado lá. E se tem algo de errado no hospital, não é calando os funcionários que vai resolver, não é mandando embora que vai resolver. Porque isso é sinal que está jogando a sujeira debaixo do tapete. E essa sujeira corrói a saúde da nossa cidade. E é isso que nós não podemos permitir. Falando ainda de funcionalismo municipal, fui procurado por alguns funcionários que vieram questionar de nós, vereadores, por que é que os calceteiros, marceneiros, eletricistas, demais funcionários da educação também não obtiveram aumento. E é justo o questionamento deles. Por quê? A defasagem não era só de uma ou duas categorias, é do funcionalismo em geral. Aquilo que nós cobramos nessa tribuna, quando aprovamos o aumento, que não foi um aumento, foi uma mudança de referência, porque quando acontece aumento, ele tem que ser linear para toda a categoria. O que ocorreu foi uma alteração, nós aprovamos aqui uma alteração na referência de algumas categorias.
E isso, nessa mudança de categoria, o salário também foi alterado. Então, quando eu vim a essa tribuna, eu falei da importância de haver um planejamento, porque nós precisamos sentar, analisar o orçamento do município e priorizar o funcionalismo público. Porque se não priorizar, ficar tapando buracos, corre o risco até de prejudicar aqueles outros funcionários. Porque se você faz um aumento sem planejamento, você não está prevendo as outras categorias. E você pode estar penalizando aquelas categorias a ficarem mais um determinado número de tempo sem a sua correção salarial. Então, quando eu falo em planejamento no reajuste salarial, é sentar, pegar o orçamento do município e priorizar. Abrir mão de algumas coisas que não são tão importantes quanto o aumento dos funcionários públicos municipais e, em detrimento, priorizar isso daí, deixar algumas outras coisas de lado, né? Diminuir, cortar alguns gastos, né? Porque a gente, hoje, eu estava acompanhando o site do Guto, que eu parabenizo pela atuação do Guto, porque a gente não tem condições de ficar sabendo tudo. Então tinha lá um veículo da prefeitura entregando material numa casa particular, né? Parece que era isso a matéria, eu não cheguei a ver completa. Então, se nós tivermos uma maior fiscalização e usar o que é público para o público, quem sabe essa economia a gente não consegue melhorar o salário dos funcionários, né? Porque se não tem controle dos gastos públicos, e é isso que me parece que acontece, não tem controle de gasto público, você não consegue priorizar as coisas que são importantes. Então precisa ter um plano de carreira para os funcionários. Eu conversei com integrantes do Conselho Municipal de Educação e fiquei feliz porque eles estão fazendo um plano de carreira para as ADIs. Isso é muito importante, só que também precisa ter plano de carreira para todas as categorias, porque é isso que vai colocar num cronograma de tempo os reajustes à medida que as pessoas vão evoluindo. Então é preciso fazer justiça a todas as categorias, né? E eu acho que quem teve o aumento tem que ser solidário com quem não teve aumento. Porque não adianta, o meu está resolvido, vou para minha casa, está ótimo. Não é assim que funciona. Então tem que estar junto, tem que lutar junto. Não importa se são dois calceteiros, vamos lutar junto com eles. Vamos brigar por eles também, né? Porque é só a união de vocês que vai possibilitar uma melhoria, né, para o funcionalismo público. E o respeito, porque vocês têm também acompanhar esse caso da Tatiane, porque ela é uma servidora. Ela pediu afastamento porque ela se sentiu constrangida em continuar trabalhando ali, né? E cadê a união dos funcionários públicos lá para ir conversar com a Tatiane, para saber o que aconteceu, para ir lá ver os outros funcionários que estão lá, se eles não estão sendo pressionados? Então isso é união de trabalhador, porque o trabalhador que não está unido, ele sofre. A gente já viu isso na história do país. E quando os trabalhadores se reuniram, né, vejam os exemplos de bancários. Os bancários são uma das categorias mais bem pagas do nosso país, porque eles são unidos. Quando é para fazer greve, faz greve todo mundo. Eles vêm aqui para ficar na porta do banco, explicando por que estão em greve. Então isso é união. Não adianta um lutar e o restante ficar de braço cruzado, porque está bom para eles. Então tem que estar unido, tem que estar organizado, e pode contar com essa Casa de Leis. Então, vamos continuar aqui acompanhando o que precisar dessa Casa de Leis. Nós estamos à disposição aqui para ajudar vocês. Mas é uma ação que obrigatoriamente tem que vir da Prefeitura. Porque eles é que cuidam do orçamento lá. Nós não temos o poder de interferir naquele orçamento que já foi aprovado. O máximo que podemos fazer é agora, quando vierem as peças orçamentárias, a gente buscar fazer uma discussão aqui com vocês. E também não basta ficar justificando, porque falam, o Pedro fez parte da gestão da CIDA, por que ele não fez lá? Então isso é desculpa de quem não quer fazer. Eu tenho orgulho de ter feito parte da gestão anterior, porque eu aprendi muito, né?
E esse aprendizado eu uso hoje para poder ajudar mais a cidade ainda. E quero aprender a cada dia, né, para cada dia ajudar mais. Agora, ficar olhando para trás e justificando, isso é incompetência. Eu acho que tem que pegar o problema está aqui, vamos resolver. E aí aqui estamos à disposição para isso. Falando ainda dos funcionários públicos, quero dar as boas-vindas ao Abel. Fiquei muito feliz, viu, Abel, pela sua indicação. Conheço da sua luta pelo Barnabés, é legítimo, o povo do Barnabés te reconhece, e reconheceu nas urnas, e reconhece o presidente, peço mais uma vez. Então, Abel, você tem a nossa confiança, o nosso respeito, e eu espero que você tenha a estrutura, porque o que é preciso ser feito no distrito é muito, né, e tem que dar prioridade. Né? Nós colocamos aqui no orçamento reforma da quadra do Barnabés, uma base distrital da PM, tem um recurso do Ministério das Cidades para investir lá, de 1 milhão, para fazer projetos, para te ajudar lá. Então, Abel, sucesso para você, espero que essa administração te dê as condições para você trabalhar, porque se te der, ninguém segura o Barnabés. Né? O Barnabés vai ter realmente o desenvolvimento que merece. Por último, presidente, para eu concluir, quero falar da visita do ex-ministro Alexandre Padilha ao nosso município. Uma visita que começou às 7 horas da manhã, esteve aqui, conversou conosco sobre a nossa cidade, deu atenção aos nossos problemas. Antes de vir ao município, ele pediu as referências das necessidades, e o Padilha estudou, chegou aqui já falando de compensação financeira, cobrou do prefeito por que a cidade não estava inscrita nos Mais Médicos. Só agora foi escrita, era para a gente já estar com o médico aí, atendendo ao munícipe da nossa cidade. Hoje isso é uma pesquisa do Datafolha que mostra que as pessoas estão confiando mais na saúde pela presença de um médico todos os dias, 8 horas por dia, atendendo no PSF. Então o Padilha esteve aqui nessa Casa de Leis, assumiu um compromisso público com a compensação financeira, foi além do que nós cobrávamos, que ele falou, não é só o município que tem que ter, o proprietário também de áreas preservadas também precisa ser compensado. Isso já acontece no Brasil, o governo federal já faz esse reconhecimento para as áreas federais, e ele disse que no estado de São Paulo, vou concluir, e ele disse que no estado de São Paulo ele vai ter. Então, e ainda, no último dia, aqui a matéria da Folha de São Paulo, onde o ministro Padilha fala: precisamos de compensação para as famílias e municípios que protegem os mananciais e o meio ambiente do estado de São Paulo. Isso é luta nossa, isso é fruto do trabalho dessa Casa de Leis. Colocar na grande mídia foi a Folha de São Paulo, o Valor Econômico, aqui concluindo, presidente, colocando Juquitiba, que é uma cidade de 21 mil votos, no cenário estadual. Isso é uma vitória muito grande da população de Juquitiba e do nosso empenho. Obrigado, presidente.